chegamos ao momento da palavra e eu gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Leremos do versículo 1 até o 5. Todos acharam? Jó, capítulo 1, diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Pai, que essa palavra, Senhor, venha aos nossos corações, soe como um alerta, Pai, que nós tenhamos atenção nos cuidados e na educação de nossos filhos, Pai. Usa de misericórdia para conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, livro de Jó todo mundo conhece. Todo mundo conhece o sofrimento dele, todo mundo sabe o que ele passou, todo mundo sabe o que ele viveu, como ele foi instrumento de Deus nessa terra, como ele serviu para um propósito maior. Mas eu não quero falar dessa pessoa aqui na perspectiva daquilo que aconteceu na vida dele, mas sim da pessoa que ele era. Quero fazer aqui um paralelo de um bom pai e de um pai displicente. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite. Veremos outros daqui a pouco. A gente sabe, irmãos, que os dias são maus, os dias são difíceis. E nisso não há dúvidas. Estamos vivendo os dias onde a deturpação de todas as coisas, deturpação do sentido da família, deturpação do que é certo, virou errado, e aquilo que é errado está virando certo. Pelo menos tentam enfiar isso pela nossa goela abaixo. São tempos difíceis, e é nesse tempo difícil que a gente está criando nossos filhos. Aqueles que são contrários à obra de Deus estão se levantando ferozmente contra a igreja, contra a família, contra todos nós. Eles tentam, de todos os jeitos, enganar o povo escolhido de Deus. E nós devemos ser vigilantes, irmãos. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Nós devemos estar atentos às ciladas do inimigo nas nossas vidas e principalmente na vida dos nossos filhos. Esses são os alvos mais intensos de ataque de Satanás, porque eles conseguem inserir coisa na mente dessas crianças que nós não sabemos. Nós temos que saber o que esses meninos estão vendo no celular, nós temos que ter atenção àquilo que estão aprendendo na escola, nós temos que ter atenção naquilo que eles estão lendo, naqueles que estão vivendo, quem são suas amizades, suas companhias. Isso tudo, meus irmãos, porque Satanás sabe que uma família nos caminhos do Senhor, uma família que tem o seu coração ao pé da cruz, ela tem a capacidade de transformar uma sociedade. Imagina se toda a sociedade fosse convertida ao Senhor, se não houvesse mais corrupção, se não houvesse mais mentira, se não houvesse mais maldade, se não houvesse mais engano,
Se todos trabalhassem em prol um dos outros, para abençoar uns os outros, como nós teríamos uma vida boa nesta terra? Mas o próprio Senhor diz que nós devemos ter cuidado com as coisas deste mundo, que Satanás tem feito cilada, tem cirandado as nossas vidas. E é por isso que o inimigo, ele é contrário a gente. Ele é contrário a toda a criação de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus diz: por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus institui o matrimônio, Deus institui a família neste momento. Satanás, ele quer destruir isso, quer destruir a obra de Deus. Porque quando o homem se casa, a prioridade dele tem que mudar. A prioridade dele, a obrigação dele é com as prioridades da esposa. Da esposa é a mesma coisa, é um cuidando do outro. E quando chega o filho, os dois têm a prioridade de cuidar dessa criança. É assim que tem que ser. Nós não casamos para que sejamos felizes, nós casamos para fazer o outro feliz, o outro para nos fazer felizes, e nós dois cuidarmos de nossos filhos. Sendo assim, meus amados irmãos, queremos nessa noite de Dia dos Pais, fazer duas perguntas. A primeira é: que tipo de pai eu quero ser para o meu filho? E que tipo de filho eu pretendo ser para o meu pai? Vejam, voltando agora para o livro de Jó. Quem foi Jó? Jó, ele viveu num lugar, terra de Uz, né, acima de Edrom, mais para o leste de Israel, uma região propícia ao pastoreio, ao gado. Ele era um homem muito rico, só pela leitura aqui do texto aqui a gente vê que ele tinha muita possessão nessa terra. Nós podíamos dizer no tempo de hoje que ele seria um grande fazendeiro, não é verdade? Mas não é só a riqueza que eu quero destacar não, viu? Eu quero falar com vocês a respeito de coisas muito mais além do que a riqueza de Jó. Veja o primeiro capítulo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era homem íntegro, ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. São essas coisas que eu quero falar essa noite. É nessas 4 características de Jó que nós pretendemos se debruçar e mostrar que essas são as características que devem ser encontradas pelos nossos filhos nas nossas vidas. Quando fala que ele era um homem íntegro, é porque ele não se corrompia moralmente, ele guardava e cumpria a palavra empenhada, seguia fielmente os preceitos religiosos de sua época, era coerente nas palavras e nas ações. Quando os nossos filhos olham para a gente, nós temos que fazer isso, nós temos que ser coerentes com a nossa palavra. Se nós dissemos não, é não, se dissemos sim, é sim, se dissermos eu vou, vá, faça. Não seja uma pessoa de 2 palavras, seja coerente com aquilo que você vive na igreja, viva lá fora, seja coerente na sua fidelidade ao Senhor, cumpra a tua palavra empenhada. Quando diz que Jó era reto, é porque ele era um homem correto, honesto, direito. Seja honesto, demonstre honestidade na presença do seu filho, da sua filha. Seja temente a Deus, como Jó era. Seja respeitoso a Deus, seja reverente ao Senhor, seja reverente à palavra de Deus, seja obediente a Ele. Seja obediente, filho, seja obediente aos seus pais. E se você é obediente ao pai, e você está vendo, você vai ser obediente a Deus, que se faz presente, mas que você não vê. Esses são valores que devemos cultivar em nossas vidas, meus irmãos. Como que nós podemos fazer aquilo que está em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deva andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele?
Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Gente, esse homem tinha 7 filhos, 3 filhas. Pensa num trabalho que esse homem deveria ter, com aquela renca de gado para cuidar, com aquela renca de gente que trabalhava para ele. Tinha 10 filhos para cuidar. Imagina cuidar de 10 filhos. 10 Rebeca. Pensa. Que correria, que loucura. É demais. Acorda cedo, arruma, leva para a escola, vai para o trabalho, pega ela na escola, vai para casa, dá almoço, vai para outro trabalho, ela vai para o curso, leva ela para isso, leva ela para aquilo. 10 vezes isso. A pessoa vai à loucura. Mas Deus capacita cada um de nós, porque se Ele te deu a responsabilidade, se Ele te deu um filho, uma filha, é porque Ele sabe que você é capaz de ensinar verdadeiramente os seus caminhos. Não importa se é 1, 2, 5 ou 10, não importa. Deus sabe que pode confiar em você, e você sabe que na necessidade você pode dobrar o joelho, e Deus está ali presente para te amparar, para te aconselhar, para te dar direção. Veja que interessante, no versículo 4 e 5 diz assim, no 4, e iam seus filhos à casa de seus outros, uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Gente, uma família grande dessa aqui, todo mundo se reunindo, e só podia ter harmonia na casa. Há harmonia nessa casa, há coisa boa de Deus nessa casa, há um bom relacionamento entre os irmãos. E como é difícil nos tempos atuais você ter um relacionamento assim, às vezes é irmão brigando com irmã, você vê às vezes por questões de herança, famílias se separando, não querendo mais se ver, você vê as dificuldades do dia a dia, mas eles sempre estavam juntos. Jó ensinou que eles deviam estar juntos, unidos, uns pelos outros, uns cuidando com os outros, compartilhando. E o que é mais interessante aqui, e aparece no versículo 5, sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura, ou pensava Jó, porventura, pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Veja a preocupação desse homem para com seus filhos. Seus filhos se reuniam, eu não sei se todo dia, ou a cada 3 dias, ou uma vez por semana, mas eles se reuniam e comiam e bebiam. E a preocupação dele é, será que por algum momento eles não pecaram? Será que eles não blasfemaram o nome do Senhor? Será que eles não fizeram alguma coisa errada estando eles lá reunidos? Aí pegava todos eles e oferecia holocaustos, um para um. Matava 10 animais, sacrificava por cada filho, por cada filha, porque ele se preocupava. Ele temia que os filhos tivessem feito alguma coisa errada. Ele tinha prazer em zelar pela vida espiritual de seus filhos. Porque ele diz aqui que ele levantava de madrugada, ia lá sacrificar por eles, ia interceder por eles. Jó, assim como Abraão, patriarca, ele fazia-se sacerdote, Jó fazia-se sacerdote na sua casa também. E intercedia, e buscava, e clamava a Deus pelos seus filhos. E eu pergunto a vocês, meus amados, aos pais, você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelo seu filho, pela sua filha? Você tem clamado ao Senhor pelo bem-estar deles? Você tem clamado pela conversão deles? Você tem pedido a proteção de Deus na vida dos seus filhos, ainda que eles sejam homens formados, com suas famílias, com as suas ocupações, com as suas vocações? Você tem intercedido para ele ser um bom pai de família? Você tem intercedido para ele ser um bom profissional onde ele trabalha? Você tem intercedido para que seu filho ou sua filha seja um bom marido, um bom esposa? Tem feito isso? Tem clamado ao Senhor, tem dobrado o seu joelho, assim como Jó? Você tem se preocupado com os seus filhos? É importante, meus irmãos, principalmente nos dias de hoje,
que nós façamos isso, que nós façamos a mesma coisa que Jó fazia, que é interceder por cada um deles, é orar, é clamar pela vida de nossos filhos. Eu sei de gente aqui que tem filho que mora lá no sul, que está morando lá em Ladário, que está morando distante. Eu sei que tem gente aqui que o filho está morando em Brasília. Gente, temos que continuar orando. Tem gente que mora em outros lugares aí, que eu não consigo me lembrar aqui, mas temos que continuar orando, clamando ao Senhor, intercedendo por eles. Ah, mas meu filho já casou, minha filha já casou, minha filha está distante, está bem. Continue orando. Continue orando. Dia de sexta-feira aqui, os homens vêm aqui, se reúnem e oram. Lembra dessas crianças aqui, intercedemos por elas. Clamamos pela vida dos adolescentes dessa casa, das crianças que estão aqui. Clamamos por cada um deles. Teve um irmão que falou: olha, minha filha está morando distante, mas eu estou lá orando por ela, intercedendo, clamando. Sabe? Pedindo um varão valoroso, um homem de Deus. Quantos pais aqui já oraram para que o seu filho encontre uma mulher de Deus, ou sua filha, um varão de Deus? Temos que orar, pensar nessas coisas, irmãos. Os tempos são ruins, é difícil. Satanás se levanta e coloca coisas na vida de nossos filhos para destruí-los. E não pense vocês que ele já chega assim, falando: eu sou Satanás, vim aqui te destruir. Não. Ele é malandro, ele vem ali, na surdina, escondido. Ele vem ali, através de um amiguinho de escola. Ele vem ali, através de uma aula. Ele vem através de um vídeo, camuflado, escondido ali, e vai minando. Se você não se preocupar, daqui a pouco você perde tua criança. Algum tempo atrás, a minha filha aniversariou, ganhou um presente lá, um livro de colorir. Ela era pequena. E esse livro de colorir, quando eu olhei, abri para eu olhei assim, eu já desconfiei da mão. Percebi que tinha algumas coisas esotéricas misturadas ali no meio, conforme ela fosse pintando assim, aparecendo umas caveirinhas, e aparecendo umas coisas estranhas, uns símbolos assim que não convém ao cristão. Eu olhei para minha esposa, mostrei para ela, a gente pegou aquele livro ali, esse aqui não. Guardamos em cima do armário, ficou lá. O presente ficou lá guardado. Depois de um tempo, a gente fez uma limpa lá e jogou fora. Jogamos fora, sumimos com eles. Temos que cuidar, gente. Temos que cuidar. O inimigo, ele é tinhoso mesmo, ele é malandro. Ele vai ali, devagarinho, ele vai disfarçado. E é assim que a gente deve agir. É assim que a gente deve cuidar dos nossos filhos. Talvez você possa estar pensando aí agora contigo: eu não me preocupo com isso não. Meu tataravô era crente, meu bisa, meu pai, meu avô é crente, meu pai é crente, eu sou crente, minha filha vai ser crente, meu neto também vai ser crente. Você não precisa se preocupar, é só vir para a igreja, o Espírito Santo vai fazer a obra, vai converter o coração do meu pequeno, da minha pequena, e está tudo resolvido. Você acha que é assim? Você acha que ele não pode, de alguma forma, contaminar o coração da criança? Você acha que estar na igreja é sinal de salvação e só isso basta? Se você acha isso, eu quero dizer que você está ligeiramente enganado. E eu convido você a abrir a tua Bíblia em Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Todos acharam? Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Só até aqui. Quem era Eli? Quem era Eli? Sacerdote. E os filhos de Eli? Também eram sacerdotes, né? Eli era sacerdote, os filhos de Eli eram sacerdote,
Mas aqui está dizendo, eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é o inimigo das nossas almas. É aquele que converte as coisas de Deus, as coisas puras, santas de Deus, em coisas ruins. Filho de Belial está aqui para deturpar as nossas vidas, para estragar aquilo que o Senhor tem feito, para estragar aquilo que o Senhor tem preparado, para contaminar as nossas vidas. Eram assim eles. Eli foi sacerdote, está lá, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote, a posta explicativa, Eli o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ele era sacerdote. E além do sacerdote, Eli também serviu como juiz em Israel por 40 anos. Isso está lá no capítulo 4, versículo 18. A história de Eli ficou marcada não apenas pelo seu contato breve com o pequeno Samuel, mas principalmente, meus irmãos, acreditem, pela rebeldia de seus filhos. O homem que servia na casa do Senhor teve a sua imagem maculada pela rebeldia dos seus filhos. Você vê que a passividade dele com relação às coisas do Senhor, com relação às coisas que aconteciam ao redor ali, pelos seus filhos, você já percebe numa fala dele, junto a Ana, quando Ana está orando, clamando ao Senhor por um filho, e ela clamou tanto que nem sai mais voz da boca dela, ela só balbucia e chora, e ele pensa que ela está o quê? Embriagada, e repreende ela. Até quando você vai ficar aí, essa bebedice tua? E ela fala: eu não sou uma ébria, pelo contrário, eu estou aqui, clamando ao Senhor pelas minhas dificuldades. Então ele desfaz o mal entendido e despede ela com uma bênção. Esse é o Eli, sem discernimento espiritual para as coisas. E veja quem eram os filhos de Eli, capítulo 1, versículo 3, está falando de Eucana: e este homem subia à sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles trabalhavam como sacerdotes no templo junto com o pai, e talvez pela idade de Eli, uma idade mais avançada, eles tinham cada vez mais responsabilidades no templo. Eles tinham responsabilidades no templo, não quer dizer que eles tinham responsabilidades com o Senhor, ou compromisso com Deus. A pessoa pode até trabalhar na casa do Senhor, mas não tem compromisso com o Senhor. E é isso que eu quero alertar os irmãos, é isso que eu quero que vocês pensem, né, nisso. De um lado você tem Jó, que se preocupa muito com os seus filhos, que orava, intercedia, sacrificava, santificava os seus filhos. E do outro lado você tem Eli, um pai, não sei se por ausência da mãe, ou por dificuldades dos seus dias, não educou corretamente os seus filhos, e deu nisso daí, a passividade dele, a permissividade, essa permissão que ele dava para os filhos, aconteceu isso. Veja, e como que isso, e por que eles eram considerados filhos de Belial? Em primeiro lugar, não respeitava a Deus, nem o pai. O pai repreendia, eles não estavam nem aí. E não respeitavam a Deus porque pecavam. Além disso, eles violavam a regulamentação acerca das ofertas e sacrifícios do Senhor. Eles se apropriavam daquilo que era consagrado a Deus. Em Levítico 7, ele vai ensinar ali como se deveria proceder o sacerdote com relação às ofertas do povo de Israel. A eles era permitido pegar uma parte da oferta para eles, só que já existia parte separada para isso, mas eles queriam sempre a melhor parte, brigavam por isso inclusive. Além disso, por incrível que pareça, eles seduziam as mulheres que ocupavam de alguma forma o serviço relacionado ao tabernáculo. Vejam lá,
capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todos Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Era uma prática pecaminosa e imoral, e era conhecida por toda Israel, e essa prática contaminava todo o povo de Deus. Eles influenciavam o povo negativamente. Olha que tristeza, olha que situação. Agora pare e raciocine. Jó clamava pelos filhos. Eli permitia que tudo isso aqui acontecia. Como era grande o problema. Eli até tenta repreender os seus filhos. Ele até tenta. Veja que ele diz aqui, já voltando, ainda continuando a leitura do capítulo 2, versículo 22, 23. E disse-lhes, aí Eli já falando com eles, por que fazeis tais coisas? Olha a repreensão dele. Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Para com isso, meus filhos. O que é isso? Não dá certo, não. Não, filhos meus, porque não é de boa fama. Gente, isso é repreensão que se dá no filho? Por muito menos, já repreendi muito mais forte a Rebeca do que isso. Por muito menos, meu pai me dava cada bronca que eu ficava com medo. Muito menos. Muito menos. E hoje eu sou grato ao meu pai. Obrigado, pai, por toda a repreensão que o Senhor me deu. Muito obrigado. Hoje eu sou o homem que eu sou por conta dele. Aos pais é dado toda a autoridade sobre os filhos. Toda a autoridade. Justamente para quê? Para que esse tipo de situação não se chegue na sua casa. Veja, os filhos de Eli estavam com a mente tão cauterizada pelo pecado, que mesmo Samuel conversando com eles, tendo uma conversa paciente, instruindo eles, o coração deles estava profundamente endurecido pelo pecado. Eles simplesmente não ouviram a voz do seu pai. E o juízo de Deus foi sobre eles. E isso foi inevitável. Veja aqui, se a gente for ler aqui, a partir do versículo 27 do capítulo 2, até o 36, Deus está condenando toda a casa de Eli. Eli não teria mais sucessão. E de fato, quem lembra da história, quem já leu e releu, sabe que os filhos de Eli morreram em batalha. E quando Eli soube da notícia, também morreu. Mas não por causa dos filhos, não. Não. Por incrível que pareça, olha só, capítulo 3. Perdão. Capítulo 4. A partir do versículo 17, 4:17. Então respondeu o que trazia novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus filhos, Rofine e Finéias, foram mortos. Pronto. Morreu filhos de Eli. Morreram os rebeldes. Morreram aqueles que o Senhor os tinha feito execráveis. Está lá no julgamento de Eli, execráveis. É mais que odiosos. Significa mais que odiosos. E a arca foi tomada. Ao fazer menção da arca, caiu Eli. Ó. Nem ligou para os filhos. Seus filhos morreram. Tá, e daí? E daí que com eles mortos, os filisteus tomaram a arca do Senhor. Morreu.
Rebeca, quando adoecia, eu adoecia junto com ela. E eu não duvido que com vocês tenha sido diferente. Como é que um homem que se diz pai, sacerdote, não se compadece dos filhos? Vou ler de novo. E também os teus filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer a menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço. Morreu Eli, o sacerdote, porque ouviu que a arca, que aquilo que representa a presença do Senhor, foi tomada de Israel. É triste, meus irmãos. É triste, mas é uma verdade. E nessa noite eu quero exortar os pais que estão aqui presentes e aos pais que estão vendo pela internet. Não permita que esse tipo de coisa aconteça na sua casa. Lutem pelos seus filhos. Batalhem pelos seus filhos, pelas suas filhas. Orem, interceda. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, ele nos dá a seguinte orientação: e vós, pais, não vos provoqueis vossos filhos a ira, criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez, repito, nós somos autoridades na vida dos nossos filhos. Não é porque nós queremos, mas é uma responsabilidade que Deus nos incumbiu. Quando seu pai e sua mãe diz sim, é sim. Quando diz não, é não. É porque o pai é mau? Não, porque ele quer teu bem. A própria palavra diz que o pai que ama o seu filho disciplina. Temos a responsabilidade, queridos pais, de ajudar os nossos filhos a crescerem, a amadurecerem. Temos a incumbência de cuidar da mente dos nossos filhos, das emoções dos nossos filhos e do corpo dos nossos filhos. Quando eu digo mente, é aquilo que ela aprende no seu dia a dia, é aquilo que ela aprende na escola, é aquilo que ela vai aprendendo ao longo da sua vida. Temos que cuidar da mente dela, das emoções, perceber quando ela está feliz, quando ela está triste, quando está muito eufórica, quando está muito abatida. Temos que saber essas coisas, temos que parar, sentar e conversar. O que está acontecendo? Temos que cuidar do corpo dos nossos filhos, temos que alimentar, temos que vestir, temos que ver se está com boa saúde. É nossa responsabilidade, temos que fazer isso. Os filhos, eles não são para o nosso próprio deleite, não. Ai, que bonitinho, gente. Não é para isso, não, gente. Não é só para isso. Está lá Caleb, lá com a Axel, lá, fica tudo lá em cima dela, lá. Minha filhinha, meu filhinho. É bom, né? É bom, é bom. Mas não é só para isso, não, gente. Esse é o momento, é a oportunidade. Mas vai chegar o momento que ele vai ter que dizer não para ela. Vai chegar o momento que ele vai ter que colocar ela na cadeirinha da disciplina, vai ter que ensinar por que o papai está colocando ela ali, vai ter que falar que aquilo que ela está fazendo é errado, vai ter que explicar o que é errado, vai ter que ter isso, gente. E aqui na casa do Senhor não é diferente, porque se o pai não ensina a criança quando é pequena, quando vem para a casa do Senhor, fica tumultuando o culto, fica atrapalhando. Isso é sério, gente. No trabalho não respeita o patrão, não respeita o chefe, não respeita o encarregado. Que tipo de adulto vai ser? Que tipo de adulto vai ser? Vai ser igual o Hofni e Finéias? É isso que vocês querem para os seus filhos? Ah, se eu repreender meu filho, ele vai ficar chateado comigo, não vai ser meu amiguinho. Não tem nada a ver. Isso é para o bem deles. É para o bem deles. Você é amigo, mas antes de ser amigo, você é pai. Você é pai. Já falei com os pais. Já conversamos. Agora eu quero me dirigir aos filhos.
Também em Efésios 6, no versículo 1 e 3, diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Não estou inventando, está na palavra. Se você não gosta de obedecer o seu pai ou sua mãe, se conversa com Deus aí, se resolve com Ele. Se você não obedece, você está errado. Pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E tem um entre parênteses ali que diz o seguinte, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu li uma coisa interessante, que onde há uma promessa anexa a uma lei, é porque também existe uma ameaça incutida nisso. Porque se você não obedece, te vai mal. Simples assim. Não anda com fulano, ele não é legal. Aí você anda e você é preso junto com ele porque ele tinha acabado de roubar um negócio e você não sabia, mas você estava junto. Você desobedeceu. Foi por isso que você se enrolou todo. Não vai naquela festa na casa de ciclano. Quando acabar, não vai. Tema, eu vou. Você quer ir? Mas quando acabar, me liga. Aí você não liga, o amiguinho vai levar você, acontece um acidente. Já não era para você ter ido. Prestem muita atenção, pais. Prestem muita atenção, crianças. Honrar pai e mãe significa ser obediente enquanto somos crianças. Saber ouvir os nossos pais quando nós somos adultos. Ter conversa franca, aberta, de pai para filho, de filho para pai. Ser respeitoso com o pai na conversa ou com a mãe. E cuidar desse pai e dessa mãe quando eles forem idosos. Isso é honrar pai e mãe. Às vezes eu reclamo com a minha esposa, poxa, amor, todas as nossas férias eu vou lá para a casa do teu pai. Toda. Dessa vez eu conheci umas 4 clínicas novas. Os pais são idosos, são doentes, carecem de cuidados. E a gente vai lá, e leva para um hospital, leva para uma clínica, leva para uma consulta, leva para um laboratório, leva para outro. Vai comprar remédio, traz em casa, leva. Isso é honrar pai e mãe. Isso é justo perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amados, não vou me estender muito mais nessa pregação. Eu volto àquela pergunta inicial. Que tipo de pai eu quero ser para o nosso filho? E que tipo de filho eu quero ser para o meu pai ou para a minha mãe? De um lado nós temos Eli, de outro nós temos Jó. Eli não repreendia os seus filhos, Jó intercedia pelos seus filhos. Eli aparece aqui em Samuel, ou sentado ou deitado. Caiu da cadeira, morreu. Jó se levantava de madrugada. Eli não demonstra arrependimento. Veja que interessante. No capítulo 3, no versículo 18, depois que Samuel é orientado por Eli, olha, se a voz te chamar de novo, diz assim, eis-me aqui, Senhor, o seu servo ouve. Deus fala com Samuel, ainda jovem, e fala que vai trazer justiça sobre a casa de Eli. E no outro dia, quando amanhece, o Eli vai lá e cobra, aí, o que o Senhor falou, o que o Senhor falou, me fala, porque se não me falar, o Senhor pese sua mão sobre você, Samuel. Aí ele fala tudo o que aconteceu, confirma a mensagem que o profeta já havia dito para ele antes, e a resposta dele é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver.
Uns vão dizer que ele teve uma atitude penitente e reconheceu a soberania de Deus na vida dele. Eu digo que ele não se arrependeu. Ele não poderia ter se jogado no chão, chorado, lastimado, clamado, pedido por misericórdia. Não, simplesmente ele disse: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Uns dizem que foi sensatez dele, porque ele assumiu a posição de Deus na vida dele. Eu digo que não houve arrependimento. Diferente de Jó, que ele mostra arrependimento lá no capítulo 42 de Jó. Olha a diferença de postura. 42, a partir do versículo 1. Depois que Deus chama a atenção de Jó e pergunta para ele: vem cá, você estava onde? Onde eu lacei as fundações do mundo? Onde eu estiquei o cordel? Onde você estava? Tomei eu conhecimento contigo para fazer todas as coisas? Então Jó, depois de ouvir todas as coisas de Deus, lhe disse: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha a postura verdadeira do homem de Deus. Olha a postura de um homem que se levantava de madrugada, preocupado que seus filhos talvez pudessem ter pecado contra Deus. Essa é a postura que se espera de nós, pais. De servos do Senhor, verdadeiramente arrependidos no Senhor. Homens que clamam a Deus e intercedem por seus filhos. Eli não se mostra preocupado com seus filhos. Nós vimos aqui, quando ele recebeu a notícia da morte dos seus filhos, não esboçou emoção nenhuma. Jó temia que seus filhos tivessem pecado contra Deus. Eli morre juntamente com a sua descendência. A sua casa ela é dizimada. Jó vê os filhos dos filhos até a 4ª geração. Bênção, é bênção. Você vê teu filho crescer, você vê teu neto crescer, você vê teu bisneto crescer. Isso é bênção na sua vida. Queira isso para a tua vida. Queira a bênção do Senhor na tua casa. Os filhos de Eli eram considerados filhos de Belial. Os filhos de Jó, filhos da honra. E Jó teve 20 filhos. Teve esses 10 primeiros. Pelo propósito de Deus, eles morreram. Pela misericórdia de Deus, Deus os restituiu. Por causa do coração de Jó. Ele é o homem que pode falar assim: olha, eu tive 20 filhos. Pais, qual é o tipo de pai você quer ser nessa noite? Tipo Eli? Tipo Jó? Filhos, eu nem vou perguntar da parte de Eli. Vocês querem ser filhos da honra? Filhos da honra? Eu queria nesta noite, neste momento, orar por você, pai, que sente no teu coração o dever e a responsabilidade de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Eu quero orar por você que deseja fazer isso ardentemente. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, para orarmos juntos, para receber essa oração. Eu queria que a igreja ficasse de pé neste momento. Eu queria que você te desse um passo de fé. Vem para cá orar. Os tempos são maus, são difíceis. Vem aqui colocar a tua vida no altar e falar assim: Senhor, eu quero estar aqui para interceder pelo meu filho, pela minha filha. Eu quero estar aqui para poder orar por eles, clamar pela vida deles.
Você que é filho, que está aí, vem para cá, abraça teu pai. Vem para cá. Vem aqui na frente, aqui orar junto. Vem aqui para ser o filho da honra. Eu quero honrar o meu pai, eu quero honrar a minha mãe. Vem para cá. Todos que pensam assim. Vem para cá. Vem aqui orar, clamar. Os dias são maus, temos que nos policiar, temos que nos preparar para esse mundo terrível. Vem para cá, você que talvez que não está com o teu pai aqui, que esteja querendo orar por ele, vem para cá também, vem interceder, vem para cá, não perde essa oportunidade não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração. Guarda isso, você que é pai, você que é filho, guarda isso, leve isso para o seu coração. Nos momentos difíceis da sua vida, clame ao Senhor, clame a Deus e Ele te ouvirá. Naqueles momentos que o teu filho está doente, ajoelhe e ora por ele. Que você tenha o coração aberto para ouvir o teu filho, tua filha abertamente. Quando o teu filho estiver passando por dificuldades, seja o conselheiro do teu filho. Aconselhe ele. Você talvez que esteja aqui, o teu pai não está presente, porque não é convertido, e você queira que ele tenha esse entendimento também, de que é melhor estar na casa do Senhor, direcionado os caminhos através do Senhor. Vem orar por ele, ora por ele, clama pela vida dele, pede conversão para a vida do teu pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu nos fizeste a Tua imagem e semelhança, Senhor. O Senhor nos deu a responsabilidade de criar os nossos filhos, Deus. Mas na nossa humilde concepção, eu quero dizer que nós precisamos do Senhor para cumprir essa missão, Deus. Que o Senhor esteja nos orientando e nos capacitando, Deus, cada dia mais, ó Deus. Que nós possamos abrir a nossa boca e clamar a Ti, interceder pelos nossos filhos e nossas filhas, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, nesta noite, ter o entendimento de que nós precisamos do Senhor, porque é o Senhor que nos direciona, que nos dá a sabedoria necessária nesses dias maus, ó Deus. Nós não queremos ser pais passivos, Senhor Deus. Nós não queremos permitir que o mundo abrace os nossos filhos e que eles se percam neste mundo. Não, Senhor Deus. O mundo jaz do maligno, cheios de trevas, Senhor Deus. Ah, Pai, que os nossos filhos, ó Deus, sejam bênção na Tua casa, Pai. Que cada um deles possa Te servir da melhor forma possível, Deus. Que eles nos escutem, que eles nos obedeçam, que eles, ó Deus, tenham uma boa conversa com a gente, que eles, na nossa velhice, que eles cuidem de nós, Senhor Deus, conforme o Teu mandamento, Pai. Que nós possamos ensiná-lo o caminho certo, para que eles possam viver bem nesta terra, Senhor Deus, em meio às adversidades, Senhor Deus. Ó Pai, capacita, Deus, cada pai aqui, Senhor Deus. Talvez aqui tenha avós que estejam aqui intercedendo pelos seus filhos e pelos seus netos, Pai. Abençoa a vida desses com a porção dobrada, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos e clamamos por misericórdia nesta noite, Deus. Peço, ó Deus, pelos nossos filhos, Pai. Não permita que eles se percam, Senhor Deus. Não permita que Satanás cirande a vida deles, ó Deus. Repreende toda a cilada de Satanás na vida deles, Pai. Ó Deus tremendo, quero Te agradecer pela vida de nossos pais, Senhor Deus.
Obrigado porque o meu pai me ajudou muito e hoje eu entendo que tudo aquilo que ele fazia por mim. Toda a dedicação que ele teve, Senhor Deus, do jeito dele, Pai. Mas ele fez. Ele cumpriu o que estava designado para ele, Senhor. Se eu estou aqui é porque o Senhor colocou ele na minha vida, Senhor Deus, e porque o Senhor me resgatou também, e eu sou o teu filho, ó Deus, assim como os demais aqui, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia em cada momento de nossas vidas. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Deus. Peço, Pai, que o Senhor continue conosco, caminha conosco, ó Pai. Peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Não vai embora daqui não. Armazena-se aqui mais um pouquinho. Eu queria chamar o presbítero Ednei. Vem cá. Vem cá. Quando eu cheguei aqui mais cedo, eu vim trazer essa palavra aqui. Foi difícil, tive momentos difíceis, foi angustiante, tive muita dificuldade para preparar isso daqui, muito. E quando nós chegamos aqui, eu deixei minha esposa e fui estacionar o carro. E quando eu cheguei, minha esposa estava passando mal, a pressão dela subiu, e eu entendo isso como algo espiritual, porque nós estamos tratando aqui de coisa séria. Nós estamos tratando aqui dos nossos filhos, da herança que Deus deu para nós. Isso é sério, isso é sério. Presta atenção aqui. Se você tem algum motivo de enfermidade esta noite, se você tem alguém da tua família que está enfermo, aqui ou em casa, ou distante, em outro estado, eleva o seu coração e a sua mente até Ele. Se essa pessoa que está enferma é você, coloque-se diante do altar do Senhor. Eu queria que o presbítero orasse pelos enfermos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia, irmãos, que o Senhor é fiel nessa noite. Creia que Ele cura. Não duvide disso. Não duvide da sua palavra e do seu poder. Espírito Santo de Deus, aqui está o teu povo, ó Pai. Senhor, quero te pedir nessa hora, Deus, que a tua boa mão venha sobre o teu povo, Senhor. Que o teu sangue cubra, Senhor, a vida de cada um, Pai. A cada família aqui, Senhor Deus, representada em nome de Jesus. Que o Senhor nessa hora, Pai, vá desfazendo as amarras, Senhor. Vai destronando as ciladas do inimigo agora, em nome de Jesus. Toda arma forjada contra o teu povo, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir agora, Pai, o Senhor nos dá, Senhor Deus, autoridade contra espíritos malignos, e eu te peço nessa hora, Pai, e oramos, que ordenamos que saia agora todo espírito de enfermidade, toda doença agora, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há poder no nome, há poder no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, haja cura nessa noite, haja libertação nessa noite, haja mudança de pensamento nessa noite, haja quebrantamento nessa noite, haja liberdade no meio do teu povo. Senhor Deus, vem nos liberta nessa noite, em nome de Jesus. O teu poder opera, Senhor Deus, na fraqueza. O teu poder opera nesse lugar, e clamamos ao Senhor, ó Pai, porque dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, ó Deus. Vem com mão forte nessa noite, vem e opera, Senhor,
um grande milagre no meio do teu povo, um grande livramento no meio do teu povo, e restaura para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, irmãos, aplauda, glória